agora de um assunto que chegou até o meu conhecimento por uma mãe lá de Curitiba, que ela é mãe, tem filhos autistas, e divulgou o caso que acontece em Curitiba com um dentista, um odontopediatra, que é o Edson Riga. E ele tem 30 anos de experiência atendendo prioritariamente um público que é formado por crianças e adolescentes com paralisia cerebral, com autismo ou com alguma deficiência. E esse caso me chamou muita atenção porque ele trabalha num escritório comercial, num prédio com mais de 300 salas comerciais, mas ele está sendo processado porque os pacientes dele fariam barulho demais. Só que uma criança, quando vai ao dentista, naturalmente já tem medo e muitas vezes pode ficar nervosa, chorar, gritar. E uma criança, um adolescente com uma paralisia infantil, com um problema de saúde ou com autismo, com alguma questão especial que demanda um cuidado especial, claro que isso também pode se acentuar. Por isso a gente convidou aqui para ouvir no Entre Nós o Dr. Edson Riga, que está ao vivo com a gente. Dr. Edson, explica para a gente quando que esse problema começou e se é algo tão grave que o condomínio chegou a multá-lo pelo barulho das crianças. Como é que se chegou nesse ponto que não foi possível conversar com o condomínio e entender que ali o público é de crianças que precisam desse atendimento especializado e de uma empatia e de uma solidariedade? Boa tarde a todos. Boa tarde. Aconteceu o seguinte, eu estou nesse prédio fazem 6 meses, nesse condomínio, e mudei para lá, comprei essa sala, mudei para lá, fiz toda a reforma, mudei para essa sala. Depois de 30 dias, eu comecei a ter reclamações da síndica e do gerente do escritório de condomínio, que os barulhos advindos da minha sala estavam perturbando a vizinha da sala de cima. E eu fui até lá, avisei que eu atendia crianças com paralisia cerebral, atendia crianças autistas, atendia crianças típicas e atípicas, e mostrei meu Instagram. Eu mostrei a eles que tinha muita criança atípica, né? E que, na verdade, as crianças, de uma forma geral, choram. Né? De uma forma geral, as crianças, se for menos de 2 anos, choram também. Mas é um dissabor que provoca, talvez, na vizinha de cima, e não um choro que causasse tamanho impacto. Bom, o escritório de condomínio, ele me disse que não queria saber o que eu faço lá dentro da minha sala, e sim se eu ia eliminar os barulhos advindos da minha sala. Então foi muito difícil isso. Eu voltei para minha sala, não briguei com ninguém, não falei nada, fiquei muito triste, porque com 30 anos de profissão, é a primeira vez que acontece isso. Primeira vez em outro prédio, nunca aconteceu isso. E daí continuei meus atendimentos normais, eu não sabia, nem imaginava sobre notificação. E aí um belo dia, eu estava atendendo uma criança, um bebê de 2 meses de idade, fazendo um procedimento cirúrgico, estava com o bisturi empunhado na mão, na hora de fazer uma desinserção do freio lingual da criança que estava com dificuldade de mamar. Na hora que eu fui fazer, a vizinha de cima, ela espancou a minha janela. Ela bateu muito forte numa estrutura que tem da janela dela, que repercute na minha. Bateu, 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 e daí eu liguei pro condomínio, o escritório do condomínio, reclamando. Quando eu ligo pro escritório do condomínio, eles me notificaram. E depois disso, o senhor foi multado? E depois, na outra semana... na outra semana não, 3 semanas depois, eles me mandaram uma multa por outra criança chorando. A mulher bateu, espancou a minha janela tudo de novo, e daí eu liguei de novo para eles, e eles me falaram: olha, doutor, sinto muito, o senhor não fez nada para reduzir ou eliminar o choro das crianças, então nós vamos lhe multar. Você está multado em quanto hoje?
Eu estou multado em uma vez o valor do condomínio. Como são muitas salas, esse valor não é tão grande, é R$ 332. Mas ela me ameaçou, o condomínio me ameaçou de fazer 10 vezes o valor do condomínio se eu não fizesse nada para eliminar ou reduzir o choro das crianças. Chamei uma empresa de segurança do trabalho, isolamento, eles vieram, fizeram um isolamento, e mesmo assim eu fui multado. Eu fiz após a notificação, 2 ou 3 semanas depois eu fiz o isolamento, e uma semana depois me multou. Então a resposta deles é que eu não fiz nada para reduzir ou eliminar. Então fui multado mesmo assim. E foi então, doutor Edson, que as mães resolveram denunciar, mães de pacientes do senhor resolveram avisar, então, jornalistas e denunciar essa situação? Não, foi depois. Na verdade... Depois da multa? Quando aconteceu a multa, eu já vi que tinha uma intolerância muito grande do condomínio. Aí, no domingo, há 2 domingos atrás, uma paciente com paralisia cerebral que estava internada no hospital, uma adolescente internada no hospital. A mãe me liga e fala, olha, eu vou sair do hospital agora, mas ela precisa de tratamento. Doutor Edson? Travou, né? Acredito que sim. Nós perdemos o contato com o doutor Edson. Voltou, doutor Edson? Vamos só resumir essa história, então, que o senhor está contando do paciente que não pôde desembarcar na garagem do prédio, não é isso? Então, ela não pôde desembarcar, ela tinha acabado de sair do hospital, não pôde desembarcar na garagem. Ela poderia desembarcar na garagem, só que estava só com a mãe. E ela, uma criança uma adolescente com paralisia cerebral e não senta. Então ela tem uma gravidade na coluna que ela não senta. E eu pedi para o porteiro que a mãe precisava estacionar, estava garoando. E eles me disseram que por norma do condomínio era só carga e descarga na garagem. Mercadoria pode, mas uma pessoa com paralisia cerebral não pode deixar um carro para subir com o filho para o dentista. O que é isso, doutor Edson, na opinião do senhor? É preconceito, é intolerância? Eu sei que o senhor recorreu à justiça, não é isso? É uma intolerância muito grande. É viver num quadrado onde não se dá para... mas o estacionamento é terceirizado. E daí que o estacionamento é terceirizado? A criança estava ali na emergência, só com a mãe, garoando, e aí eu tive que buscar essa criança com sonda vesical, com tubo no nariz de sonda, no carro, na rua, e trazer até a minha sala. Foi depois disso que o senhor entrou na justiça contra o condomínio? Depois disso. Aí eu falei que era o último, né? Isso foi o limite da condição. E a mãe dessa criança com paralisia cerebral, ela avisou as ONGs. Então, e aí, então, houve a divulgação. O senhor pretende sair do prédio, doutor Edson? Ou o senhor vai lutar para que o direito desses pacientes seja respeitado? Vou lutar pelo direito desses pacientes serem respeitados. Eu acredito que não é só no meu prédio, no meu condomínio que acontece isso. É um absurdo. Eu acredito assim que isso foi muito ruim para eles, porque ela fala em nome de todo o condomínio, e na verdade é ela e a minha vizinha do lado de cima. O senhor tem apoio de outros moradores, outros condôminos? Tenho. Todos os condôminos, eles me assinaram uma carta que eles me deram uma declaração que a minha sala não atrapalha ninguém. E a síndica, ela vivia falando que eu atrapalhava várias salas, várias pessoas reclamando, proprietários reclamando. Eu até liguei e perguntei, mas quais proprietários para mim que eu possa conversar com eles, avisar o que eu faço, o que eu atendo? E ela me disse que era sigiloso, que não poderia fazer isso. Doutor Edson, em nome do condomínio, ela fez isso. Avisa a gente quando a justiça se posicionar, deixa a gente informado sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua entrevista, foi importante trazer essa história, porque é isso, as pessoas falam em eliminar
o barulho como se fosse eliminar aquelas pessoas que têm paralisia, aquelas pessoas que têm autismo, aquelas pessoas que têm uma deficiência. Elimina, não precisa delas aqui nesse prédio. Mas o dentista para pessoas que não têm nenhum tipo de questão, nenhuma deficiência, tudo bem.